Glória a Deus. Aleluia. Quem está feliz aqui? Se você não estiver feliz, eu vou te dar um motivo. Um motivo. Nós temos bilhões de motivos, talvez, mas vou te dar um motivo. Faz assim, ó. Você está vivo. Esse começou na sua vida a partir de Deus, de um ruá. O Senhor um dia pegou um boneco de barro e soprou. E aquele boneco se transformou numa alma vivente, num homem. E Deus tinha um objetivo. Eu vou vir todos os dias à tarde, todo dia. E eu vou me relacionar com Ele. E eu vou passar tudo que está dentro de mim para Ele. Eu vou construir a minha vida nele. Então faz assim. Todo dia, todos os dias, o Espírito Santo, Ele vem até você e Ele quer passar o interior dele para você. Ele quer construir a vida de Jesus em você. Eu estava agora à tarde. Jesus, eu te amo, eu te amo, eu te amo. Eu te amo, Jesus. Eu te amo, Jesus. Diga isso, eu te amo, Jesus. Eu te amo. Quando você está com Jesus, quando você está na presença de Jesus, alguma coisa está acontecendo, ou a melhor coisa está acontecendo dentro de você. A vida de Deus está entrando dentro de você. A presença de Deus está entrando dentro de você. Eu quero agradecer de todo o meu coração o pastor Josier. Eu conheço o pastor Josier há mais de 20 anos. Mais de 20 anos. E ele é um pouco mais menino que eu, só um pouco. E quando eu conheci o pastor Josier, ele ainda estava num outro ministério, e eu estava num outro ministério. E a gente estava começando a gente estava numa transição, saindo de uma situação de começo de igreja e partindo para algo que ia impactar Campo Grande, ia fazer algo forte em Campo Grande. E aí eu conheci ele. E eu vi um menino apaixonado por Jesus. Eu vi um menino que exalava Jesus. Um menino que ele tinha uma vontade de conhecer Jesus, de andar com Jesus, de exalar Jesus. Impressionante. Que eu falava, eu não vou dizer era, eu sou exatamente assim. Eu quero Jesus, eu sou apaixonado por Jesus. Eu quero ficar o tempo todo com Jesus. Se eu pudesse, irmão, e graças a Deus que agora eu posso ficar pelo menos 15 horas por dia, todos os dias com Jesus. Eu posso fazer isso. Eu não tenho uma empresa, eu não estou na frente de uma igreja, eu não trabalho secularmente. Tudo que eu faço é ficar com Jesus, é receber Jesus. E eu orei muito tempo para ter exatamente essa oportunidade. Jesus, um dia eu quero ter todo o tempo do mundo para ficar com você, para ficar na sua presença. Eu quero só sair da sua presença para liberar uma palavra, mas eu quero correr de volta para a sua presença. E eu entendi que não precisa sair da presença. Eu estava lá em casa, ele estava lá, eu estou aqui, ele está aqui. Se eu estiver em qualquer festa, em qualquer lugar, ele está. Se eu estiver em qualquer igreja, ele está. Se eu estiver caminhando na rua, ele está. Se eu estiver na fila do banco, ele está. Não existe um lugar que eu possa me livrar. Tudo que eu tenho que fazer é perceber a presença dele. Perceber que ele está ali. Sentir ele ali. Querer ele ali. E eu louvo a Deus para o lugar onde o Josias foi, está
Mas o lugar que eu sei que ele vai entrar, que a esposa vai entrar, que vocês vão entrar. Querido, eu não estou falando só de gente. Não estou falando só de gente. As pessoas vir é consequência só. Mas eu estou falando do lugar que vocês vão entrar, no que concerne o avivamento, não o movimento. O avivamento vem para uma igreja apaixonada, que deseja Jesus, que quer Jesus, que fala: Jesus, você é dono disso aqui, você pode fazer o que você quiser nesse lugar. Aqui nós não temos uma liturgia, Senhor. Aqui o Senhor pode entrar, o Senhor pode fazer. Ele já fez no início, Ele está fazendo e Ele vai continuar a fazer. Então eu louvo a Deus pela vida da minha esposa, louvo a Deus pelos meus amigos que estão aqui, Ana Luísa, o Mazinho. Obrigado, Deus abençoe vocês. Pessoas que eu amo e que eu aprendi a orar todos os dias. Eu nunca falei o nome de tantas pessoas todos os dias. Todos os dias. 3 vezes por dia, Mazinho. 3 vezes. 3 vezes por dia. Na hora que eu acordo, às 3h20 da manhã, às 4h30 eu estou orando lá. Deus abençoe o Mazinho, prospera o Mazinho. Deus, ele é um homem de Deus, ativa ele. O Josias também, todos os dias. São 55 nomes, dá 15 a 17 minutos eu falando nomes. Deus abençoe, 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 abençoe. Eu vou ver eles. E essa semana eu passei ela inteira dizendo: abençoe a comunidade em tua honra, abençoe. Eu vou ver eles. Eles serão tocados, eles vão fluir, eles vão ver, eu vou ver. Antes de eu começar aqui, eu prometo que eu vou ser bem breve, porque Deus vai fazer. Eu tenho levado comigo esse livro aqui, ó, chama Ele vos batizará com o Espírito Santo. Quem é batizado com o Espírito Santo e ora em línguas aqui? Glória a Deus, bastante gente. Quem não é batizado e quer ser batizado, faz assim. Tem 4 pessoas. Quem não é batizado, quem não ora em línguas e quer orar em línguas. Porque você tem que querer. E você tem que crer. A Bíblia diz: estes sinais seguirão aqueles que crerem. Começa: em meu nome falarão novas línguas. Hoje Deus vai te encher com o Espírito Santo. Eu li esse livro aqui. Esse é do menino que eu conheço ele até antes que o Josias. Eu conheço esse menino aqui, deve ter por volta de 35 anos que eu conheço ele. Ele é fruto de um seminário que o pastor Ineu Gruber fazia aqui há quase 30 anos atrás, chamado Andando no Poder. Quem se lembra do Andando no Poder? Tem alguém aqui? Olha, tem. Tem gente antiga aqui. A gente faz... E ele foi impactado. E nós aprendemos a orar em línguas. A oração em língua não é só para a hora que você sente um arrepio. A oração em língua não é só para quando você está no culto. Na verdade, no culto é o lugar onde você só ora em língua naquele momento que o pastor José fala: ora. Mas a oração em línguas, ela é uma prática para edificação pessoal. Você pode, enquanto não está falando português, orando em línguas. Você pode lavar a louça orando em línguas. Pastor, eu lavo louça orando em línguas. Eu dirijo orando em línguas. Eu passo o tempo todo orando em línguas. Porque aquele que ora em línguas não fala a homens, mas em espírito fala mistérios. Qual que é o mistério que você fala? Esse mistério não é tão misterioso assim. Colossenses disse: o mistério de Deus já foi revelado em nós, ao qual é Cristo em vós, a esperança da glória. Cristo em vós, a esperança da glória. Quando você está orando em línguas, o Espírito Santo está orando no seu espírito. Cristo, a vontade de Cristo, a revelação. Você lê a Bíblia, você não entende, você está orando em língua, daqui a pouco você fala: puxa vida, Moisés estava querendo dizer isso. Nossa, João falava isso, Paulo está falando isso. Cristo. Não é chilique, não é coisa de outro mundo, é Cristo em vós. Cristo.
E esse menino conta o testemunho dele, o que aconteceu com ele quando ele começou a orar em línguas. Aqui você vai ver milagres, aqui você vai ver experiências. E você vai ver um pouco do que é você praticando a oração em línguas. E eu li isso aqui já 3 vezes. Eu li 2 vezes em português e 1 vez em espanhol. Ele pediu para me conseguir traduzir. Eu tenho um amigo, eu mandei para o amigo traduziu para ele em espanhol. Depois eu li em espanhol de novo para ver se não tinha algumas coisas. Eu não vou falar, compra esse livro para você me ajudar ou ajudar ele. Primeiro que esse aqui eu estou vendendo porque eu acredito nisso aqui, tá? Eu acredito nisso. Muitas pessoas estão lendo isso aqui, estão sendo batizadas no Espírito Santo, estão entendendo. Quanto vale para você? Tem gente, eu já orei por pessoas que oraram para ser cheios do Espírito por 40 anos, fizeram jejum, oração, de repente entenderam. Não precisava de tudo isso, era só crer. É só crer. O que vale um clique para você? Depois, lá no fundo, você vai ter esse livro. Então, eu não quero que você compre para me ajudar. Eu preciso das suas orações. Mas quem cuida de mim é o meu Senhor. Amém? Ele cuida de mim. E Ele cuida mesmo. Mesmo. Ele nunca falha. Às vezes eu fico um pouquinho ansioso, ele fala, qual que é o teu problema? Qual que é o teu problema? Qual que é o teu problema? Senhor, aí eu conto o meu problema, ele falou, não estou falando desse, estou falando, qual que é o teu problema em descansar, em crer? Qual que é o teu problema em entender que eu sou Deus? Que eu vou 1000 anos para frente, 1000 anos para trás, eu sei exatamente o que vai acontecer e na hora que vai acontecer. Qual que é o teu problema? Abra comigo a tua Bíblia, na primeira carta de João. Ele está aqui, ele está aqui, ele está aqui. Obrigado, Jesus, obrigado, obrigado, obrigado. Muito obrigado, Jesus. Aleluia, 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 aleluia. Aleluia. Primeira carta do apóstolo João, capítulo 3, versículo 15. Todo aquele que odeia o seu irmão é assassino. E vocês sabem que todo assassino não tem a vida eterna permanente em si. Nisso conhecemos o amor, que Cristo deu a sua vida por nós. Portanto, nós também devemos dar a nossa vida pelos irmãos. Querido, quando João disse isso aqui, ele pensou em uma coisa. Eu escrevo muito, e eu escrevo à mão. Às vezes a minha mulher disse, mas você tem iPad, você tem... Eu gosto de escrever à mão, porque quando eu estou escrevendo, eu estou decorando. Eu sou do... Agora, depois de muita luta, eu estou com o iPad. Graças a Deus, é minha esposa, eu estou com o iPad. Que ela disse, pelo amor de Deus, você tem muito conteúdo, você pode colocar a Bíblia aqui, pode colocar a Bíblia lá, e você... Porque eu estudo muito a Bíblia, eu amo estudar a Bíblia. Eu estudo várias vezes por dia a Bíblia. E sempre que nós vamos pensar na palavra de Deus, ou pensar sobre Deus, a gente tenta contextualizar. Porque a palavra de Deus não é um livro que está lá para 5.000 anos atrás, ou 10.000 anos atrás. Ela é para agora. Não existe nada mais atual do que a palavra de Deus. A palavra de Deus ela é atual, a palavra de Deus ela é real para todos os tempos. Então João pensou numa coisa. Ele disse, nós estamos com um problema grave sobre falta de perdão. Querido, eu vejo a maioria das pessoas dizer assim, eu não tenho problema de falta de perdão, eu perdoo. Será? Será?
Porque existe uma coisa grave, nós fazemos a oração que é universal. Quase todas as religiões do mundo fazem a oração do Pai Nosso. Ou eu estou errado? Se você quiser ir num lugar, orar, sem errar, chama o Pai Nosso. Que 95% das pessoas que estão naquela, eles vão orar o Pai Nosso com você. E uma das partes do Pai Nosso é assim: perdoai as nossas dívidas ou as nossas ofensas, como ou a quem nos tem ofendido. Como? Perdoa como? Porque Jesus disse, se você não perdoar, se a terra do seu coração não existiu perdão, muitas sementes que você semeia, elas vão morrer, elas não vão germinar. Eu vou te abrir para sementes. Você sabe que eu estava vindo, esses dois, você não sabe o tanto que é profético isso aqui. Sabe o que Deus me falou? Que Ele vai suprir o que falta para você aqui. Hoje. Hoje. Você crê? Eu esqueci de te perguntar. Mas não precisa também. Ele sabe. Ele sabe. Mas uma coisa, preste atenção. Nós temos semente boa e semente ruim. Se você odeia alguém, é semente boa ou semente ruim? Ruim. Certo. Guarda bem. Semente ruim. Isso eu aprendi na pele, assim, agora. Semente boa. Você traz o seu dízimo e a sua oferta é uma semente, correto? Correto, irmão? Eu não vou falar dízimo e oferta, fica tranquilo. Eu sou ruim para falar dízimo e oferta, fica tranquilo. Você abençoa uma pessoa, é uma semente. Você quer ver uma coisa? Você tem um filho que está nas drogas, eu vou usar um exemplo forte. E você quer que o seu filho se converta. O que você tem que fazer? Ficar nele falando, não. Você precisa semear. Como que você semeia? Você escolhe o filho de alguém que está nas drogas e ora, e intercede, e chora, e profetiza, e diz, porque Deus vai levantar alguém como você para fazer o que você está fazendo pelo filho de alguém. É assim que funciona. É uma semente que você faz. Você quer que a tua empresa prospere? Escolhe a empresa de alguém e diz, eu abençoo o Senhor, eu abençoo o Senhor, eu abençoo o Senhor. Você está semeando. Eu tenho um grupo de intercessão que eu falo para eles, vamos orar uns pelos outros, que nós estamos semeando e vamos colher. Agora, as sementes que vêm do céu para nós, elas precisam encontrar uma terra boa. E a semente que nós semeamos também precisa encontrar uma terra boa. E a terra boa é esse aqui, ó. Diga, a terra que eu semeio é o solo do meu coração. Diga. Provérbios 4:23 diz, sobre toda coisa guardada, guarde o seu coração, porque daí flui, emana a vida, ou as fontes de vida. Sai daqui. Então presta atenção, quando você vai semear uma semente boa, ela tem 3 possibilidades. O semeador saiu a semear. Uma caiu entre os espinhos, logo vieram e sufocaram, não deu certo. Essa era boa. A outra caiu entre as pedras, não deu raiz, morreu. E uma caiu em terra boa e deu 100, 60 por 1. Quando você vai semear, para você ter uma ideia da coisa tão forte que é, quando você vem dizimar. Jesus disse assim, quando você vir dizimar e você tem alguma coisa contra o seu irmão, faz o seguinte, deixa a tua oferta aqui, vai lá e ajeita com o seu irmão, depois você vem, porque não é só colocar aqui, o problema é aqui. Talvez você é um camarada que tem o coração bom, você dá. Você sabe das necessidades que tem, você semeia, você ajuda, você dizima, você é ofertante. Mas por que não vai? Por que não acontece? Porque aqui tem um problema.
E a semente não consegue germinar. Porque depois que você semeia, você tem que adorar, crendo naquilo. Eu conheci um pastor que foi um pai para mim, chamado Dave Roberts. Eu conheci ele em 1992, que nos ensinou sobre oração em línguas e adoração. Ele diz, quando você vai fazer alguma coisa, por exemplo, se eu estou com um câncer, e eu quero ser curado desse câncer, então eu vou lá, e primeiro eu creio que o Senhor Jesus tem poder para curar um câncer. Amém? Eu creio que o Senhor Jesus tem poder para suprir todas as minhas necessidades. Amém? Eu creio que o Senhor Jesus tem poder para fazer tudo. Mas então, o Leonard Ravenhill fala, se você ora 3 vezes pela mesma coisa, Smith Wigglesworth, se você ora 3 vezes pela mesma coisa, as 2 foram incredulidade. Você tem que orar e crer. Então o que ele dizia? Se eu tenho uma enfermidade, eu digo, Deus, eu quero que o Senhor me cure e depois eu creio. Todos os dias, Senhor, eu te louvo porque eu sou curado. Eu sou curado. Eu não ando pelo que eu estou vendo. Eu não ando pelo que eu estou sentindo. Eu sou curado. E quando você está, eu sou curado, o Senhor Jesus vem no seu coração e começa a arrancar as coisas de dentro do seu coração. Por exemplo, um dos problemas de câncer, é falta de perdão. Eu já ministrei perdão sobre pessoas que estavam no centro de hospital morrendo. E quando elas perdoaram, elas foram curadas. Porque a semente da adoração da fé dela encontrou uma terra boa que pôde germinar. Ou outras pessoas perdoaram e morreram, pararam de sofrer, estavam ali sofrendo, a família sofrendo anos e anos e anos e anos, e ela estava amarrada numa falta de perdão, até que rompeu. Então, sobre toda coisa guardada, guarde o seu coração. Agora vamos lá, quando João fez isso, ele pensou. Estudiosos da época deles, principalmente um camarada chamado Virgílio, ele contava que na época de João, ou na época dos apóstolos, na época do Império Romano, quando um assassino matava alguém, presta bem atenção, e ele era pego em flagrante, eles pegavam, em muitas das situações, os romanos, eles eram tremendo para ensinar lições. Eles diziam assim, vocês creem que é olho por olho, dente por dente? Então tá bom. Matou, pega o morto, amarra-se o morto nas costas do vivo, do assassino, e coloca ele para fora da cidade, aonde ficavam os leprosos e etc. Ninguém pode ajudar, porque se ajudar vai ficar amarrado ali. E funciona o seguinte, olho por olho, dente por dente. Matou, agora o morto vai matar o vivo. Você pensa você carregando o morto? Aquilo vai apodrecendo. Aquilo vai criando bicho. O bicho vai entrando dentro da carne do vivo. Vem infecções, aquele cheiro horrível de carne podre. Ele disse, aquele que odeia o seu irmão é homicida. Quando você tem um problema com alguém, você matou esse alguém. E ele está dentro de você. Você quer que eu te provo? Você fala o nome, o Josié, o fulano de tal. Não fala esse nome para mim. Esse cara morreu para mim. Você matou mesmo. Eu perdoo, só não fala. O morto entrou dentro. Tudo o que você for fazer a partir daquele momento, que você crê, e você estabelece no mundo espiritual, Jesus vai olhar aquele morto dentro de você. Cara,
você semeia, você faz isso, mas tem um morto aí dentro. A sua terra é ruim. É ruim a sua terra. Então, desde esse ponto de vista, vamos ver algumas coisas. Existe um tribunal que funciona todos os dias dentro de nós. Diga comigo, tem um tribunal dentro de mim. Porque quando alguém te faz uma coisa, estabelece-se justiça ou injustiça. Quando você é injustiçado, você entra lá no tribunal do mundo secular e você diz, olha, eu fiz isso, mas eu fiz isso por causa disso. Advogados dos dois lados vão trabalhar, vai ter um acusador, enfim, vai ter uma sentença. Ou é absolvido, ou é julgado. Se é julgado, está preso. Agora o problema é que no tribunal da vida, do dia, se você decide perdoar, acabou o tribunal, acabou o juízo, acabou a causa. Mas se você decide não perdoar, estabeleceu-se um tribunal dentro de você. E a partir de agora, você é o juiz, você é o promotor, você é o advogado e você é tudo. Por quê? Porque quando você não perdoa, você se acha no seu direito. Então, se você acha no seu direito, a única pessoa que pode julgar o seu direito é você. Porque Jesus estabeleceu o direito dele. E qual que foi o direito dele? Perdão. Perdão. Ele disse, perdoa a quem vos tem ofendido. Então, se você joga para Jesus, você já sabe, tem que perdoar. Por quê? Porque Jesus conhece as terras. Jesus sabe que se você tiver um coração limpo, quando você for na presença dele, você vai conseguir atrair toda a natureza dele. E a natureza dele é de perdão. A natureza dele é de perdão. A natureza dele é o seguinte, segue o seu caminho livre. Eu te amo, Jesus. Eu te amo. Eu te amo. Eu te amo. Eu te amo. Agora, quando você decide não perdoar, você trouxe a causa para você, agora você é o juiz. Você vai dar a sentença. Você vai começar a achar que consequência aquela pessoa precisa ter. Inclusive nas suas orações. Você vai orar, Deus faz. Eu tenho que ter um cuidado, porque eu tenho um coração condenador, terrível. Todos os dias eu vou até Jesus e falo, sonda meu coração, porque eu sou mau, Senhor, eu sou ruim. O Senhor sabe que eu sou ruim, e eu sei o quanto que eu sou ruim. E eu não quero ser mais eu quero ser o Senhor. Eu quero ter a tua natureza, eu quero ter a tua vida, Senhor. Eu quero a tua essência dentro de mim. Jesus, eu passo tempo com o Senhor para ficar parecido com o Senhor. Porque com aquilo que eu passar mais tempo nessa terra, vai ser com aquilo que eu vou ser parecido. E se eu passo tempo com Jesus, eu vou ser parecido com Jesus. E se eu sou parecido com Jesus, eu sou mais que vencedor sobre todas as coisas. Sim, mas eu também perdoo, eu também amo, eu também dou a outra face. Assim como eu consigo dizer, Deus provê para mim todos os meses, e Deus provê e Ele faz, Deus ama prover. Eu também tenho que dizer, Deus, eu perdoo a todos aqueles que me têm ofendido, assim como o Senhor perdoa. Eu sou livre como o Senhor é livre. Agora, se você não perdoa, você estabeleceu uma sentença, você se tornou juiz e você vai querer dizer o que essa pessoa. Mas como juiz, acusação e sentença, toda vez que alguém nos fere, o tribunal interior é ativado. E ali decidimos, absolvemos ou condenamos. Na maior das vezes nós condenamos, e aí nós nos tornamos o carcereiro. E querido, quando você é o carcereiro, tem uma coisa terrível, os presos odeiam os carcereiros. Porque todos os dias eles fecham a tranca. Pá! De manhã cedo, eles abrem, todo mundo para o sol.
2 horas de sol. 2 horas de sol está todo... Eu já fiz muito trabalho em cadeia, em presídio, enfim. Eu sei muito bem o que é isso. E estão tudo felizes. Mas chega a hora que eles vão entrar tudo. Quando eles estão entrando, eles falam, eu vou matar esse desgraçado. Está me fechando. E tem carcereiro que é ruim. Tem carcereiro que persegue. Quando você é o carcereiro, você começa a perseguir a pessoa dentro do seu coração. E você começa a desejar coisas horríveis para ela. E você deseja torturar. E você deseja. Mal sabe você que ele já está apodrecendo nas suas costas. E tudo que você está fazendo não está dando certo. Nenhuma semente sua está prosperando. Porque a sua terra é podre. Aleluia. Ele está aqui. Eu estou vendo Ele curar tantos corações. Eu estou vendo Ele liberar tantos corações. Eu te prometo que eu pedi para Deus para que eu falasse da noiva, da paixão. Eu falei, Senhor, eu vou no Josier pela primeira vez, eu estou pregando na igreja do pastor Josier. Eu sei falar de cantares. Eu vou... Deus disse, não, você vai falar de perdão, porque eu vou levar aquela noiva num outro nível, eu vou levar eles num outro lugar, eles vão me atrair, eles vão atrair a minha presença, as pessoas vão entrar correndo por aquelas portas dizendo, eu quero Jesus da comunidade em tua honra, eu quero esse Jesus, porque esse Jesus ama através deles, esse Jesus perdoa através deles, esse Jesus anda, exala. Eu já estou terminando. O problema é que quando condenamos sem liberar perdão, o réu nunca sai da sala, ele é amarrado às nossas costas. E o juiz, que é você, se torna prisioneiro da própria sentença. Porque você pensa que você condenou, mas você se condenou. Você se condenou. Você se trancou. Quando você não perdoa, você se torna juiz, você se torna carcereiro, você carrega o réu. O tribunal nunca fecha. Mas quando você perdoa, você transfere o caso para Deus. Você encerra o processo. Você desocupa a sala. O perdão é arquivamento espiritual. Enquanto há ódio, a audiência está aberta. Enquanto há amargura, o julgamento continua. Mas quando você perdoa, você joga para Jesus. E agora vai ficar bom. Jesus não carregou um morto nas costas. Ele carregou uma cruz nas costas. Ó amada cruz, eu amo a cruz. Eu amo a cruz. E eu tenho aprendido a amar a cruz. Eu vou te dar um vislumbre da cruz. Você tem medo da cruz? Não tenha medo da cruz. Porque é na cruz onde começou a sua vida. Onde começou a vida eterna. Enquanto nós pensávamos que Jesus estava carregando a morte, Ele estava carregando a vida. Ele ia morrer para que eu e você tivéssemos vida. E tivéssemos vida em abundância. E abundância de vida é isso, é uma liberdade de viver e ser livre. Querido, ser livre é a coisa mais poderosa, é ser livre, livre do pecado, livre da angústia, livre da amargura, livre da tortura. Eu sou apaixonado por Jesus e eu trago a vida de Jesus dentro de mim. Jesus estava indo para a cruz. Estabeleceu. Tiago, irmão do Senhor, conhecido como Tiago, joelho de camelo.
Eu aprendi a amar Tiago. Eu gosto de Paulo. Eu gosto de Moisés. Eu gosto de todos. Mas hoje eu admiro Tiago. E eu me identifico com Tiago. O irmão do Senhor. Primeiro, todos os discípulos e apóstolos que conheceram Jesus estiveram com ele por 3 anos. Tiago teve toda a sua vida. Tiago viu Jesus na infância, Tiago brincou com Jesus, Tiago viu Jesus pregando aos 12 anos de idade, Tiago viu como Jesus respondia o pai e a mãe, Tiago via a conduta de Jesus desde criança. Depois disso eu espero que você mude a sua visão sobre a epístola de Tiago. E Tiago começou no ministério muito forte, porque era o irmão do Senhor. E à medida com que Tiago vai caminhando no ministério, ele vai se lembrando. Eu gosto de viajar nisso na Bíblia. Ele vai se lembrando. E eu vejo versículo por versículo. A palavra de Deus eu gosto. A minha Bíblia, ela é quase toda riscada. Quase que não existe página na minha Bíblia. Por quê? Porque eu amo estudar versículo por versículo. Entender. E quando tem um ponto e começa na mesma linha, esse ponto faz um estrondo dentro de mim. Aqui tem alguma coisa. É como o apóstolo Paulo dizendo assim: regozijai-vos no Filipenses 4:4. Regozijai-vos no Senhor, outra vez digo regozijai-vos. E a vossa moderação seja conhecida de todos os homens. 4:5. Ponto. Ponto. Ponto é ponto. Ponto. Paulo está falando. Timóteo está escrevendo. Ponto. Na mesma linha. Perto está o Senhor. Aí eu desanimo. Perto? Ele está falando da volta faz 2000 anos. Um dia o Espírito Santo falou: não, bobinho, não é da volta. Faz assim. É agora. Ele está aqui. Ele está perto. Eu sinto ele. Perto. Paulo acaba de sair de um castigo. Eu vou fazer um parênteses, eu tenho que falar isso, depois eu volto para Tiago. Paulo está num castigo onde ele está amarrado, com as mãos para cima, dentro do calabouço de uma prisão de Éfeso, condenado por pregar o Evangelho. E ele está 3 dias ali, as pessoas vão morrendo, eles cortam, elas vão apodrecendo ali, ele está ali, colocaram ele com o carcereiro, ele ganhou o carcereiro para Jesus, colocaram ele com os presos, ele ganhou Onésimo, né? Para Jesus. E escreve a Filemão falando: outrora ele foi mal, mas agora ele é filho das minhas prisões, eu o envio, recebe ele como você estivesse recebendo a mim, e se ele te deve alguma coisa eu te pago, porque Filemão tinha colocado Onésimo na cadeia. Aí vai para um castigo, chega Timóteo, os teólogos falam que Paulo escrevia, ele tinha problema de vista. Deixa eu te colocar amarrado 3 dias, assim, vamos ver se você tem problema de vista. Depois eu te dou uma pena e um papel e falo: escreve uma epístola aí. E ele escreve a epístola da alegria. 17 ou 19 vezes, não estou no equívoco, ele fala a palavra: muito me alegra, regozijo, estou feliz, estou contente. Ele não murmurou, ele não falou. Sabe por quê? Porque em todo tempo ele sabia que Jesus estava perto, Jesus estava construindo, Jesus estava fazendo. Eu regozijo na minha fraqueza, porque quando eu sou fraco, então é que eu sou forte. Porque quando eu sou fraco, eu não consigo mais ter força para nada. Tudo que eu posso fazer é: salva-me, Senhor. A minha fraqueza atrai o meu amado, a minha fraqueza atrai o meu amado, as minhas injúrias atraem o meu amado, o meu tempo difícil atrai o meu amado. Ele vem saltando pelos montes, pulando obstáculos até me socorrer. Aleluia, Senhor. Aleluia. Eu te amo, Jesus. Eu te amo. Eu te amo. Obrigado, Senhor. Muito obrigado. Muito obrigado. Muito obrigado. Tiago, irmão do Senhor, 100 anos ou mais. Está encarcerado.
encarcerado, um velhinho encarcerado, com cadeias. Ele vai passar por uma guilhotina. Alguns estudiosos falam que construíram um escorregador de espadas e jogaram ele vivo. Caiu só os pedaços dele lá. E as pessoas que viram aqueles pedaços diziam que cada pedaço dele anunciava: Jesus é o meu Senhor. Tiago está vindo, os soldados romanos, está tendo uma série de assassinatos agora, pessoas em cruz, muitos deles crucificados. Tiago com a sua espada esperando ele, e ele vem vindo. Quando ele vê a cruz, que não era para ele ainda, André também fez isso, e Pedro também fez isso, disseram essas mesmas coisas, mas o precursor dessa frase foi Tiago, conhecido como joelho de camelo. Quando ele passa, ele vê a cruz, ele pede para os homens: vocês podem me soltar? E eles disseram: você está doido? Quem que vai te soltar? Você vai morrer. Ele falou: não estou dizendo para vocês me livrarem da morte, eu quero ficar sem essas cadeias aqui. O que eu posso fazer? Um velho de 100 anos, com vocês, homens fortes, guerreiros. Mas por que você quer que nós te soltamos? Porque eu quero que escreva de mim o seguinte: eu não fui para a morte obrigado. Eu caminhei livre e espontaneamente até a cruz. E quando ele passou na cruz, ele abraçou. Ó amada cruz, em ti eu comecei a minha vida. Pregado em ti eu passei toda ela. E agora você me leva para os braços daquele a qual eu amo. A minha pergunta é, para nós fecharmos isso aqui: é difícil morrer por Jesus? Ou é difícil viver por Jesus? O que é mais difícil? Perdoar. Querido, esses dias teve 12 pessoas mortas, degoladas, passou na internet. Um deles nem cristão não era. Mas ele ia morrer mesmo. No momento da morte, ele disse assim: eu também quero morrer por esse camarada, que esses caras vão morrer aí. Morrer, quando você vai morrer, não tem jeito. Esses dias um bandido lá foi pego, lá, sei lá, um cara lá que os bandidos iam matar. Ele disse assim: eu entrego a minha alma a Deus, não sei o quê. Os caras fuzilaram ele. Você viu isso na internet? Está aí, passou. Morrer não é difícil. Difícil é viver com Ele. Viver na cruz. Viver negando a si mesmo. Viver perdoando. Viver deixando a natureza dele. Viver pendurado na cruz, sem descer dela. Ó amada cruz. O Senhor Jesus te trouxe vida. Para você poder desfrutar da presença dele. Eu fico pensando, por que Jesus morreu na cruz? Para você ter dinheiro? Obrigado. Para você ter dinheiro? Antes dele morrer, ele já proveu. Ele não precisou morrer para você ser próspero. Você lembra do Pedrão? O Pedrão chegou ao Senhor: nós estamos num problema sério. O que foi? Tem que pagar imposto. Meu e seu, é? Então faz o seguinte: vai pescar. Primeiro peixe que você tirar, olha dentro da boca dele. Ali tem para mim e para você. Jesus não precisou morrer para te prosperar. Isso é um mandamento de Deus que vem de anos e anos e anos. Jesus precisou morrer para você ser curado ou fazer milagres? Não. Ele comissionou 70. E disse: ide, pregai o Evangelho. Pregai o Evangelho.
Chega na casa, fica ali, libera a sua paz, a casa que te receber, deixa a sua paz ali, a cidade que não te receber, bate, a poeira do seu pé vai embora, curai enfermo, expulsai demônios. E aí esses 70 voltam. E agora é que eu preciso que você entenda por que aqui tem que ser livre. Eles voltam felizes. Senhor, até os demônios nos são sujeitos em teu nome. Nós curamos, nós prosperamos, fomos bem recebidos, etc, etc. Jesus fala, esse é o motivo da alegria de vocês? Que os demônios te sujeitam? Jesus fala assim, eu vou contar uma historinha para vocês. Eu vi Satanás cair como um raio. Quem derrubou o diabo foi Jesus. Jesus já venceu ele uma vez e agora ia vencer de novo. Eu vi e vos dei autoridade. Agora o motivo da sua alegria não é porque você é próspero, porque você tem milagre, por causa disso ou por causa daquilo. O motivo da sua alegria é porque o seu nome está escrito no livro da vida e você vai morar no céu. O céu é o seu lugar. E enquanto você está aqui na terra, o véu que separava já não separa mais. Você tem livre acesso à presença do Rei de Reis, Senhor de Senhores. Você tem livre acesso à natureza dele. Você tem livre acesso à presença dele. Não tem mais condenação para você. Tem o amor dele, tem a vida dele, tem a presença dele, tem o céu inteiro à sua disposição aqui. Você pode adorar ele, você pode adorar ele. Fica de pé, por favor, levante as suas mãos e adore o Senhor. Aleluia, aleluia. O Ministério do Louvor pode vir, por favor. Oh, papai. 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 Há uma liberdade aqui. Há uma liberdade aqui. Ele está aqui. Ele está aqui. Ele está ministrando você. Existem milagres acontecendo em todos os lugares aqui. Em todos os lugares. Em todos os lugares aqui. Existem milagres acontecendo em todos os lugares. Existem pessoas liberando prisioneiros dentro do coração agora. Libera. Libera. Jesus já pagou o preço para você liberar, para você ser livre. O dia que o Serginho disse sim para Jesus, em 1989, Deus sabia daquele dia, daquela hora, daquele lugar. No dia que Jesus estava sendo crucificado, a Bíblia diz, quando ele foi levantado entre os céus e a terra, houve uma atração fatal. Olha o poder de Deus aqui, muitas pessoas estão se quebrantando, você tem que perdoar, você é livre, você vai sair daqui livre, você vai começar a prosperar, as sementes que você vai plantar, elas vão começar a cair em terra boa, Você vai ser uma bênção, você vai ser a parcela do avivamento que Deus vai trazer em Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Campo Grande vai se render aos pés do Senhor. Jesus só precisa que você abra o seu coração. Aquele dia, quando o Senhor foi levantado, eu já fui atraído, toda a humanidade foi atraído. Os que já tinham vivido anos para trás, os que viveriam anos para frente. Todos os meus pecados foram perdoados, os que eu ainda vou cometer foram perdoados.
Deus começou a passear pela eternidade. Ele saiu há 2000 anos atrás, ali estava o Filho. Ele foi buscar o meu pecado lá em 1989, todo ele, e trouxe para a cruz. Ele foi buscar o seu pecado lá no dia que você pecou e trouxe para a cruz. Ele foi buscar o pecado daqueles que ainda vão nascer se Jesus não voltar e trouxe para a cruz. E a Bíblia diz que Deus teve que sentir prazer em castigar o seu filho. E eu perguntei, Deus, por que o Espírito Santo teve que sair de Jesus e deixar ele sozinho na cruz, com o meu pecado, com todas as ofensas do meu coração, com tudo que me ofenderam estava lá, tudo que eu ofendi estava lá, tudo que eu errei estava lá, todo o meu merecimento de ir para o inferno estava lá. A partir daquele dia, eu não merecia mais. Ele quitou a dívida. E ele teve que fazer isso sozinho. Sozinho. Só ele e os meus pecados. Só ele e os seus pecados. E eu perguntei, por que, Espírito Santo? Por que o Senhor teve que sair de Jesus? Que o Espírito de Deus me disse, para que eu nunca mais precise sair de você. E para que eu te atraia a presença dEle todos os dias. Nunca mais na sua vida comece um dia sem Ele. Se você não encontrar Ele nas primeiras horas do seu dia, provavelmente você não vai encontrar Ele durante o dia inteiro. Se você não falar com Ele, se você não se render a Ele quando você se levanta, você não vai encontrar mais Ele durante o dia. Eu esmurro o meu sono, eu esmurro o meu cansaço, eu esmurro a minha vida. E eu todos os dias, a primeira coisa que eu faço é estar com Ele. Sentindo ou não sentindo, tremendo ou não tremendo, chorando ou não chorando, eu vou com Ele, porque eu vou caminhar o dia inteiro com Ele. E Ele vai carregar as minhas cargas. Levante as suas mãos e comece a adorar Jesus.